Shalom de Deus! Estamos aqui mais um dia. Eu estava encerrando o grupo que nós temos terapêutico, e eu sempre gosto de deixar uma mensagem para nesse dia, na segunda-feira. E eu confesso que eu não tinha muita coisa em mente. E eu abrindo a câmera, vou abrir a câmera e vou ver o que Deus tem. Os últimos dias eu vejo muitas pessoas apresentando uma preocupação muito grande com a questão dos adventos, talvez, que estão acontecendo nos últimos tempos, sobre a morte do Papa, o que pode vir a acontecer, o final dos tempos. Muitas informações nos são reveladas, mas muitas informações são mistérios do Senhor, mistérios de Deus, que não compete a nós, muitas vezes, sabermos. Obviamente que a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia para esses dias de incerteza, para esses dias de dúvidas, para esses dias de medo. E é muito claro, assim, a gente vê nas pessoas um certo temor, um certo medo. Assim, no geral, as pessoas têm medo do que está no Apocalipse, dos adventos que podem surgir, das coisas que podem acontecer, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas não têm ainda uma atitude de voltar a sua vida para Cristo e consertar. É como se as pessoas estivessem assim, esperando saber qual é o último momento, qual é o último dia, qual é a última oportunidade para elas correrem e consertarem as suas vidas e assim conseguirem garantir a sua salvação. E as coisas não acontecem assim. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa estar nas mãos do Senhor. Porque talvez para mim ou para você não seja, digamos assim, a gente não chega até o arrebatamento, os adventos finais, mas a gente pode ser antes chamada pelo Senhor. Nós podemos partir dessa terra a qualquer momento. Então o fato de estar preparado não é só uma questão que estar ligado ou não ao Apocalipse. Nós precisamos ter a nossa vida preparada. Nós precisamos ter a nossa vida alinhada àquilo que Deus tem. Nós precisamos ter a nossa vida dentro do padrão de Deus. Não é o meu padrão, não é a minha verdade, não é a minha ideia. É aquilo que Deus quer, é como Deus quer. A Bíblia, ela não pode se enquadrar no meu padrão. Eu que tenho que me enquadrar no padrão que a Bíblia me orienta, no padrão que a Bíblia me dá a direção. E a partir disso eu começo a caminhar, uma caminhada em Cristo. Então, independente do que vai acontecer, e eu gosto do que vai acontecer, porque é uma das minhas forças de assinatura, é justamente isso, amor ao aprendizado. Isso é minha essência, parte de mim aprender. Então eu sou curiosa, eu escuto um pouco de geopolítica, um pouco do final dos tempos, mas a minha preocupação não está baseada nisso. A minha preocupação está em saber que eu estou preparada, que independente se vai até lá no final ou agora, eu tenho a minha vida na presença do Senhor. A minha principal preocupação é justamente essa, ter a minha vida na presença do Senhor. Andar na presença dele, viver na presença dele, seguir aquilo que ele tem comandado e aquilo que ele tem me orientado a fazer. Então, será que nós temos a nossa vida nesse nível, nesse padrão de Deus? Existe um padrão de Deus, e o padrão de Deus a gente encontra na palavra dele. Nós não encontramos o padrão de Deus na esquina. Nós não encontramos o padrão de Deus nos livros de filosofia, e nem nos livros de psicologia, e nem nos livros de autoajuda. Nós encontramos o padrão de Deus na palavra de Deus, só nesse lugar.
Não tem outro lugar, não existe um outro lugar que a gente encontre o padrão de Deus que não seja na palavra de Deus. Porque é na palavra dele que desde o início, que desde o princípio, Deus ele declarou o haja. E o haja da palavra formou todas as coisas. E é na palavra de Deus que as coisas se movimentam. Eu demorei muito para entender isso. Muito, muito mesmo. Porque no fundo eu queria que Deus e o mundo espiritual e as coisas se movessem a partir da minha dor, a partir do meu lamento, a partir do meu choro, a partir da minha vitimização. Eu queria que as coisas se movessem em cima disso, mas não é verdade, elas não vão se mover. O mundo terreno, o mundo espiritual se move pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer um movimento das coisas acontecerem na terra e nos céus, nas questões materiais e espirituais. É a palavra de Deus, é palavra de Deus, é a palavra que vai movimentar, é a palavra que vai trazer resposta quando você não tem resposta, é a palavra que vai trazer solução quando alguém chega com você e diz não tem solução. É a palavra que vai fazer com que você acredite em algo que você ouviu e disseram assim, é impossível. E a palavra diz que para Deus não existe nada impossível. É a palavra que vai trazer para você a esperança, a confiança e a certeza da cura que talvez você precise. A cura da alma, a cura do corpo, uma porta aberta. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela sempre vai se movimentar naquele objetivo a qual ela foi enviada. E essa verdade nós não podemos contestar. Nós não podemos fugir, nós não podemos imaginar que não aconteceu ou que ela não é real, porque ela é real. Jesus é real. A resposta que você precisa, ela está em Cristo, ela está em Jesus. Ela não está em outro lugar, ela não está em outro livro, ela não está em outra porta. O caminho é Cristo, a porta é Ele, mas nós precisamos nos moldar a Ele, nos moldar a essa porta, nos moldar a esse entendimento, a essa entrega, a esse chamado. Não é a palavra que tem que se moldar a mim. Eu me moldo naquilo que a palavra tem me falado, me chamado para fazer ou para dizer. E Deus, Ele é muito fiel e Ele é muito perfeito. E trazendo para esse entendimento daquilo que nós temos visto, uma preocupação muito grande das pessoas sem saber, com medo de não estarem preparadas. O caminho, a verdade e a vida tem sido pregado, tem sido divulgado amplamente para todas as pessoas, mas a decisão é pessoal e intransferível. Eu não posso terceirizar a minha decisão. Eu tenho só que entender que essa decisão que eu preciso tomar, só eu posso tomar, ninguém mais. Então, se você está com medo, se você não sabe qual é o seu destino, qual é o seu caminho, entra na porta, bate na porta, vai para o caminho, porque nesse caminho que você vai encontrar descanso para a tua alma e paz para o teu espírito. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.